dia, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Um dia mais do que abençoado na sua vida. Que Deus ele venha abençoar a sua casa, os seus sonhos, seus projetos. Que Deus ele possa guardar a tábua do seu coração e sempre ser luz e lâmpada para os seus pés. Amém? Louvado seja Deus. A bem da verdade é que vamos no dia de hoje fazer menção da palavra de Deus. Vou compartilhar com vocês a palavra de Deus que se encontra na carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 6, versículo de número 14. Assim diz a palavra do Senhor. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, e você diz amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Bom, o texto que a gente acabou de fazer menção, ele vai falar sobre a abnegação de Paulo, ou seja, vai falar sobre a dedicação extrema de Paulo, e ele vai estar fazendo uma exortação à santidade, mostrando para mim e para você no texto que devemos fazer alianças apenas com Deus e não alianças que vai fazer com que a gente venha desviar o nosso comprometimento com Deus. Agora, quando falamos de alianças, a Bíblia lá nos ensina e fala sobre muitos casos dentro da palavra de Deus que vai fazer com que a gente venha refletir, meditar acerca das nossas escolhas. Aleluia. Agora, quero te convidar a fazer um tour lá no Antigo Testamento, segundo o livro das Crônicas, no seu capítulo, a partir do capítulo 17, a gente vai durante a mensagem fazer algumas leituras para que você possa entender um pouco acerca da vida de um homem chamado Josafá. Agora, quem foi esse tal de Josafá? Josafá ele foi o quarto rei de Israel, a saber, no Reino do Sul, né? Sabemos bem que Israel foi dividido em Reino do Norte, capital Samaria, e Reino do Sul, Judá e Jerusalém. Agora, Josafá ele foi filho do rei Asa. Josafá ele vai se tornar rei, salvo engano, aproximadamente com 35 anos de idade, e vai reinar por 25 anos em Israel. O perfil biográfico de Josafá vai nos mostrar que Josafá ele foi um homem temente a Deus e buscou a Deus a todo tempo, com todo o seu coração, e temos histórias, passagens, capítulos que mostram que na história de Josafá ele executou um programa de educação religiosa, ele difundiu a lei de Deus
no seu reino, na época de seu reinado. Ele foi muito cuidadoso em ensinar e instruir o povo a buscar verdadeiramente a direção de Deus. Josafá, ele teve um poderio bélico muito grande. A Bíblia nos menciona aproximadamente 1.200.000 soldados ou guerreiros, como você queira. E no tempo da prosperidade de Josafá, do reinado de Josafá, Josafá, por sua vez, ele foi tão próspero que ninguém guerreou contra Josafá. Josafá recebeu presentes das nações que estavam ao seu redor, inclusive os filisteus. Se tornou poderoso e se tornou popular a ponto de receber um convite de um homem astucioso, de um homem maligno, de um homem perverso, chamado rei Acabe, que naquele tempo era um rei contemporâneo de Josafá. Enquanto Josafá reinava no sul, Acabe reinava no norte. Josafá, buscante e temente a Deus. Acabe, perverso e idólatra e adorador de Baal ou Astarote. Louvado seja o nome do Senhor. Acerca da vida de Josafá, sabemos que, assim como um ser humano, um homem falho, Josafá, ele fez muitas coisas boas na presença do Senhor, porém, Josafá também falhou perante o Senhor com suas escolhas e tornando-se em fracassos. Ele faz uma aliança com Acabe, posteriormente ele faz uma aliança com o filho de Acabe, o rei Acasias. Ele não destruiu totalmente, completamente a idolatria de Israel, aleluia, louvado seja Deus. E uma pessoa que serve a Deus não pode ter alianças com inimigos de Deus. É por isso que o texto que Paulo nos ensina em 2 Coríntios vai nos mostrar que aí existe um jugo desigual. Uma coisa é você buscar a Deus, outra coisa é você se juntar com pessoas que não buscam a Deus e vão comprometer a sua vida espiritual, os seus valores, o seu caráter. E isso é inevitável para um desastre espiritual. Com Acabe foi da seguinte maneira: ele se aparentou-se com Acabe, assim conforme está em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1, dizendo: tinha por Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com o rei Acabe. Como falei, um homem oportunista, um homem astuto e perverso, que viu a oportunidade de se aproximar, fazer uma aliança para poder guerrear contra os inimigos. Louvado seja o nome do Senhor, em Ramote de Gileade. Na cronologia vai nos mostrar que, além dele fazer aliança com Acabe, Josafá, por sua vez, ele teve um momento de sabedoria, porque Acabe fala com os profetas de Baal, consulta, porém Josafá lhe diz: não há nenhum profeta que possamos consultar de Deus, aleluia. Quando aparece na história o profeta Micaías, aleluia. Pulando a história, Acabe morre na guerra, né? Louvado seja Deus. Josafá, ele estabelece essa aliança, infelizmente, aleluia. E logo após a morte de Acabe, enquanto ele pensa que volta em paz para sua casa, ele depara-se com o profeta Jeú, que no capítulo 19 de 2 Crônicas vai dizer: e Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz em Jerusalém. Porém, Jeú, filho de Hanani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande a ira da parte do Senhor. Quando o Jeú ele profetiza para Josafá, aqui você vai ver que a partir de então, antes próspero, recebia presente dos inimigos, agora
Josafá ele vai ter a permissão da parte de Deus para que os inimigos se levantem contra ele e guerreiem contra ele. Os moabitas, a saber, os amonitas e os povos da montanha de Seir vão se levantar, vão se unir para guerrear contra Josafá. Aleluia. Então, a gente vê que Deus ele permite, através das suas escolhas erradas, ele permite que o inimigo se levante contra a sua vida. E ao permitir que os inimigos se levantem contra Josafá, vai fazer com que Josafá se volte para o Senhor, para reconhecer que é Deus quem dá força, é Deus quem fortalece, é Deus quem dá vitória, independente de qualquer situação. Agora, no capítulo de número 20, louvado seja Deus, Deus concede a Josafá vitória através desses inimigos que se levantaram. Capítulo 20, versículo de número 15 vai dizer: E Jaaziel disse: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Versículo 17 diz assim: Nesta peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Aleluia. E através disto, através desta passagem, a gente vê que logo à frente, já no mesmo capítulo 20, a partir do versículo 21, a Bíblia vai nos mostrar que Deus ele foi com Josafá a ponto de ele não precisar guerrear contra os inimigos. Os amonitas, os moabitas e os povos de Seir, eles se guerrearam entre si, se mataram. Louvado seja Deus, e Deus concedendo vitória para Josafá. Aleluia. Então, parece que Josafá ainda não tinha aprendido um pouco com Deus. E logo após a vitória, ele vai fazer uma aliança com Acasias. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 35, que diz assim: Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a sua impiedade. Aí o que acontece diz assim o seguinte: E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. O Senhor diz: Visto que te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as suas obras, e os navios se quebraram e afundaram e não puderam ir a Tarsis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, no resumo de tudo, ao fazer alianças erradas, você pode sim comprometer os seus valores, comprometer seu caráter, e com isso, mais uma vez te digo que é inevitável o desastre e a sua derrota espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de você fazer aliança com qualquer pessoa, você deve orar e buscar a direção do Senhor Jesus. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida, estabeleça alianças que possam fazer com que você venha estar no caminho do Senhor. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Que Deus ele fale com o seu coração, em nome de Jesus.